Histórias de amor são muito famosas na ficção, vendendo milhares de livros, inspirando contos, filmes e lendas populares. Mas o que poucos conhecem é uma história de amor da vida real que inspirou guerras, mortes e até mesmo a coroação de uma rainha, mesmo após a sua morte. No vídeo de hoje, vamos desvendar a história de Pedro I e Inês de Castro e a veracidade da macabra coroação de um cadáver em Portugal. Mas antes de começar o vídeo, se você curte nosso conteúdo, já deixa o dedo no like para fortalecer o nosso trabalho. E se não é inscrito, se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. Para entendermos a fundo o porquê da morte de Inês de Castro, temos que remontar a mais de 100 anos antes, no reinado de Dom Afonso III. Afonso, rei de Portugal, veio da França para tomar o trono de seu irmão Sancho. E sendo casado com Matilde da Bolônia, por essa não poder ter filhos, decidiu a repudiar e casar-se com Beatriz de Castela, que gerou assim Dom Dinis. O rei Dom Dinis, assim, curiosamente, era filho de um rei que já era casado com outra mulher que não era sua mãe, e Dinis foi um dos melhores reis da história de Portugal. Sob o seu reinado, os templários foram acolhidos no reino, foram distribuídas terras nos forais, foram criados castelos, feiras, seguros a navegantes, foi fundada a marinha e criadas muitas outras instituições que transformariam Portugal em um império ultramarino. E Dinis tinha um filho com sua esposa Santa Isabel, chamado Afonso. Mas tinha também um outro filho com um amante, chamado Afonso Sanches. E, curiosamente, Dinis demonstra uma enorme predileção pelo filho bastardo. O rei via Afonso Sanches ser fisicamente e também em sua personalidade idêntico ao pai. Era, como o pai, um grande trovador e amante das artes. E essa predileção por Afonso Sanches vai levar Dom Dinis ao nomear mordomo do palácio, ou seja, o segundo maior do reino depois do rei. Isso vai acender no infante Dom Afonso IV um ciúme terrível, que vai resultar em uma guerra contra o próprio pai, acusando o rei de o querer tirar da sucessão legítima. E, após essa guerra, Afonso IV consegue assegurar-se como rei. Isso tudo é importante que se compreenda, pois tem tudo a ver com o porquê Inês de Castro morreu. Inês era uma linda jovem galega que vivia próximo da fronteira com Portugal. E essa linda mulher era tutelada justamente por Dom Afonso Sanches, que, fugindo de Portugal, se exilou em Castela. Era tutelada, assim, pelo maior inimigo do rei de Portugal. E Inês é escolhida como uma das damas de companhia de Dona Constança Manuel, que foi escolhida para casar com o príncipe Pedro, virando assim a futura princesa de Portugal. E Inês, essa dama de companhia, era de uma beleza sem igual. Sendo uma cortesã muito educada e meiga, era também da região da Galícia, ou seja, tinha uma facilidade muito grande em falar o português. E assim, não demora muito para que Pedro se apaixonasse completamente pela dama de companhia da esposa. Desse modo, Pedro e Inês passam a se encontrar às escondidas e a ter um romance tão intenso que já era quase público. A esposa de Dom Pedro, Dona Constança, chegou até mesmo a chamar Inês para ser madrinha de um dos seus filhos, na tentativa de que isso afastasse o casal. Mas a cada dia, ambos se entrelaçavam cada vez mais. E o rei Afonso, também querendo separar Inês e Pedro, decidiu a desterrar para Castela, ao castelo de Albuquerque. Para Afonso, não era problema Pedro manter um caso extraconjugal, e sim ele ser assim tão notório. E ainda mais com uma mulher cujos familiares não eram benquistos pelo rei. Afonso, assim, via em Inês uma extensão das ameaças de seus inimigos em Castela. Mas, após a morte de Dona Constança, Pedro e Inês ficam desimpedidos para o matrimônio. E juntos, o casal tem 3 filhos. No entanto, essa união desagradava muito Dom Afonso IV. Para começar, o casal era de primos distantes,
e assim precisariam de uma dispensa papal para casar. Além disso, o casamento seria um risco para o pequeno neto Fernando, filho de Pedro, com a princesa Constança. Afonso via no pequeno Fernando a possibilidade do menino viver o mesmo que ele viveu com seu pai Dom Diniz, relegando completamente os filhos legítimos em prol dos bastardos. Além disso, piorava tudo o fato de que Inês era protegida pelo homem que ele odiava de morte, Dom Afonso Sanches, o seu irmão bastardo, que o fez guerrear contra o seu próprio pai para assegurar a coroa. E para piorar, o vínculo com Inês conduzia o seu filho possivelmente a uma guerra perdida. Os parentes de Inês de Castro convenciam cada vez mais o príncipe português de que ele deveria se aventurar para conquistar o reino de Pedro I de Castela, o Cruel, e nutriam em Pedro a ambição de ser rei de Castela e Portugal, o maior rei da Península Ibérica e talvez até mesmo da Europa. Assim, o jovem príncipe português cada dia mais se mostrava inclinado a aceitar as propostas e de fato entrar na guerra contra o rei de Castela. Mas Afonso IV, vendo essa situação, sabia que era muito perigoso para o filho. Convencer o reino de Castela a apoiar um pretendente estrangeiro já era muito difícil, e lutar contra um rei no poder ainda mais. Na visão de Afonso, Pedro, adentrando nessa aventura, acabaria sem dúvida morto. E assim, Afonso só vê uma saída para impedir que seu único sucessor acabasse morto: a morte imediata de Inês de Castro. E aí entra uma das mais dramáticas cenas da história de Portugal. Tendo Pedro ido caçar, as crônicas contam que Inês estava sozinha quando foi assassinada brutalmente por 2 capatazes do rei, tendo a sua cabeça cortada. Mas, segundo outros cronistas, a morte foi muito mais dolorosa. Estando junto de seus filhos, frutos da relação com Pedro, Inês, ao perceber que seria morta, implorou desesperada aos pés do rei Afonso IV pelo seu destino, mas, mesmo assim, foi assassinada a sangue frio pelos capatazes do monarca. A morte repentina de Inês causou uma profunda indignação no príncipe Pedro. E isso se reflete em uma verdadeira guerra que ele trava com seu pai durante um ano, entre 1355 e 1356, até ser assinado um tratado de paz entre o príncipe e o rei. No entanto, mesmo após o fim da guerra entre pai e filho, o ressentimento em Pedro continua. E, no tratado firmado entre ambos para o fim da guerra, está a condição de Pedro não se voltar contra os nobres que ajudaram o rei a matar Inês de Castro. Mas, por mais que Pedro jure que não irá atrás dos assassinos, a realidade após ele se tornar rei se mostraria bastante diferente. Pedro se vinga de cada um dos assassinos de Inês, ordenando a sua morte. Mas o rei de Portugal não se contentaria com a morte simples. O rei dizia que quem teve a coragem de fazer isso com a mãe de seus filhos não tinha coração. E assim, ele ordena que sejam arrancados os corações dos algozes de Inês. E após isso, os queima publicamente, para o espanto e horror de todos os habitantes que assistiam às execuções. Pedro, amargurado, governa o seu reino com justiça, mas também com muita severidade. Pedro não tolerava delitos e fazia questão de participar pessoalmente de muitos julgamentos. Mas, afinal, como surgiu então essa história de que Inês de Castro foi coroada rainha depois de morta? Isso realmente aconteceu? Tiveram os nobres de Portugal de beijar a mão da rainha cadáver? Antes de falar sobre a louca coroação do cadáver de Inês de Castro, precisamos falar sobre um ótimo produto para coroar o seu guarda-roupa, que pode estar chegando com frete grátis na porta da sua casa. Estamos falando da Insider, uma marca brasileira que se destaca pela fabricação de vestuário de alta qualidade. Seus produtos são feitos com tecidos leves, super confortáveis e contam com a tecnologia avançada, ideais tanto para o dia a dia quanto para a academia, trazendo praticidade e estilo ao seu guarda-roupa.
A Insider é parceiro do canal História Ibérica e, por isso, você pode garantir descontos especiais em todos os seus produtos. E usando o nosso cupom exclusivo IBÉRICABF no site da Insider, você terá grandes descontos nessa Black Friday, que podem chegar até 40%. Então, não perca essa oportunidade. Clique no link da descrição e use o nosso cupom para economizar e renovar o seu guarda-roupa com estilo e tecnologia. Após a morte de Inês e a subida ao trono de Pedro, esse fez questão de que ela fosse reconhecida em todo o reino como rainha de Portugal, alegando que ele tinha se casado com ela em segredo. Esse fato é contestado por muitos no reino, em especial por o casamento não ser público, que é um dos requisitos para o feito. Mas Pedro teria feito o casamento secretamente para não precisar da presença indigesta do pai, que era contra a união. E existem evidências que apontam para a existência do tal casamento. Por exemplo, pouco tempo após a morte de Constança, Pedro teria se mudado com Inês para o Paço da Rainha, feito por sua avó Santa Isabel, que sempre destacou que aquele lugar era um lugar que deveria ser apartado do pecado. Assim, o que se presume é que não seria usado por um neto que estivesse em adultério, mas sim casado, e casado com Inês. E Pedro fazia questão de destacar isso a todos. E o fez chamando alguns nobres para testemunhar e jurar publicamente que testemunharam o casamento de Pedro e Inês na chamada Declaração de Catanhede. E um dos signatários dessa declaração foi o médico Gil Cabral, que jurou ter presenciado o casamento de ambos. E Gil, a partir desse testemunho, passou a ser muito estimado pela coroa. E ele foi nada menos que tetravô do navegador Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. Pedro tentava o reconhecimento de Inês como rainha, carregando consigo o ódio por não tê-la ao seu lado e a culpa por não ter imposto antes o seu casamento como público. Afinal, com isso, talvez ela não tivesse morrido. E esse desespero do rei em buscar o reconhecimento de Inês como rainha gerou a expressão popular "agora Inês é morta", que é usado até hoje popularmente como algo que já é tarde demais para se fazer algo a respeito. Assim, por mais que Pedro buscasse dignificar Inês e reconhecê-la como rainha, ela já estava morta, já era tarde demais. E, mesmo com os esforços de Pedro, existe muita contestação à existência do casamento. Afinal, se Pedro jurou não matar os carrascos e mesmo assim o fez, não se poderia confiar muito em sua palavra. E justamente por isso, mesmo após a sua morte, continuaram a duvidar da existência do casamento entre ele e Inês. E aí entra uma das mais famosas lendas envolvendo os dois, a de que o monarca, obcecado por tornar Inês rainha, teria entronizado seu cadáver e procedido a um beijamão macabro em que os súditos e nobres do reino, em especial os que dela não gostavam, deveriam beijar-lhe a mão e reconhecê-la como rainha. Essa lenda ficou ainda mais popular no romantismo e, curiosamente, casa perfeitamente com a personalidade vingativa e exaltada de Pedro. Mas, na verdade, o que ocorre é o traslado dos restos mortais de Inês para o mosteiro de Alcobaça, onde estão presentes os túmulos de Pedro e Inês. Os túmulos, mandados construir por Pedro em estilo gótico, são perfeitamente adornados com figuras do juízo final. Nas figuras, Inês se submete ao Supremo Juiz e é absolvida. E mais, entra no paraíso ao lado de Pedro, de onde ambos, depois, observam o juízo final da janela do paraíso. Ainda no túmulo, é possível ver uma linda rosácea, em que retrata a trágica morte de Inês, com Inês sendo representada perdendo a cabeça. Mas a cena final da rosácea é a de Pedro sendo representado como transpassado por uma espada em seu coração. Espada essa que o transpassou após saber a morte da mãe dos seus filhos. E, depois, a figura do próprio Pedro é representado morto. E abaixo da sua imagem está escrita uma enigmática frase:
até o fim do mundo. Pedro, de fato, esperava e ainda espera Inês no fim do mundo. Assim como Inês, quando morreu, esperava Pedro voltar da caça, era Pedro quem agora esperava o juízo final para poder rever novamente e abraçar em corpo e alma sua amada. E justamente por isso, Pedro manda que se posicionem os túmulos de ambos, uns voltados para o outro. Isso porque, no juízo final, quando as trombetas tocarem e os mortos ressuscitarem para o julgamento, a primeira vista que Inês terá será de Pedro, e a de Pedro será de Inês. Assim como Inês desejava a presença de Pedro ao morrer, Pedro também desejava a de Inês ao falecer. E ao abrir os olhos, ambos poderão saciar esse desejo logo de pronto em Alcobaça. E assim, ambos repousam e aguardam pacientes essa doce espera, em que seus corpos poderão se abraçar calorosamente uma vez mais. Pedro e Inês estão sepultados no célebre mosteiro de Alcobaça, onde é possível visitar a belíssima obra de artes em que repousam seus corpos. No entanto, como bem alerta o historiador José Hermano Saraiva, o túmulo de ambos é pouco visitado, com muitos sequer sabendo a história como um todo. Ao passo que nos túmulos fictícios de Romeu e Julieta, na Itália, as pessoas se amontoam para visitar e fazem longas filas, sendo túmulos falsos de personagens fictícios de Shakespeare, os túmulos de Pedro e Inês, personagens históricos reais, são poucos conhecidos e sequer estão inclusos na visita de muitas rotas turísticas. Pedro e Inês são relegados ao esquecimento e desconhecimento de muitos, até mesmo no mundo lusófono, sendo que ambos viveram uma história de amor tão trágica e tão intensa e verdadeira que ficção nenhuma seria capaz de expressar. E você, conhecia a história de Pedro e Inês de Castro? O que mais te surpreendeu nesse vídeo? Então já deixa aqui o seu comentário e compartilha esse vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho. E aproveita e já se inscreva agora mesmo aqui no canal para se aprofundar cada vez mais na incrível história ibérica.